Pouca gente sabe que a inveja tem muito a ver com a Sexta-feira Santa. O que tem a ver? E o que isso tem de ensinamento para nós? Porque se você perguntar a alguém se ela já foi invejada, ela provavelmente, 99% de chance que essa pessoa vai dizer sim, já foi muito invejada, eu sou muito invejada, por isso, por aquilo, etc. Todo mundo tem uma história de alguém que ela acha que lhe invejou. Mas dificilmente aí a estatística inverte, né? Se 99% se acha invejado, se você perguntar a alguém, e você já teve inveja de alguém? Aí você vai encontrar 1% que vai admitir que já teve inveja, mas a conta não fecha, né? Não dá para 99% das pessoas serem invejadas e só 1% sentir inveja. Então, nós sabemos que a inveja é um sentimento natural do ser humano, natural que eu digo da carne, da vontade humana. Por quê? Você vê até nas crianças. Você vê quando a criança é a única filha ou o único filho, não tem inveja, não é? Mas basta aquela criança que até então era filha única ou filho único ver a chegada de um irmãozinho mais novo, que a inveja começa a aparecer. É criança, nem entende ainda o sentimento, mas já está sentindo que perdeu espaço para o irmão, que agora a atenção dos pais estão mais para o irmão, e assim por diante. Aí começam muitas rivalidades dentro de famílias, entre irmãos. Ou seja, é um sentimento humano, né? Está dentro do ser humano. Você entende até, entre aspas, dá para entender as crianças, né, que ainda não estão raciocinando, mas esse sentimento se estende para muito além da infância e se torna muitas vezes pior na vida adulta. Apesar do ser humano ter a capacidade, né, o adulto ter capacidade de entender que isso é um sentimento ruim e maligno, mas é como se ele não conseguisse controlar isso. Então vamos ver a inveja em relação à Sexta-feira Santa, porque no dia em que Jesus foi crucificado, ele, como você deve saber, ele foi levado a várias autoridades para ser julgado, né? E houve aquela corte canguru, né? Que é o que diz, significa um tribunal que não seguiu nenhuma regra de justiça, mas simplesmente foi manipulada a condenação dele. Então, quando ele foi levado diante de Pilatos, o texto diz assim, que a partir do versículo 6, no capítulo 15 de Marcos, diz que Jesus foi levado diante de Pilatos, acusado pelos sacerdotes, os líderes religiosos dos judeus. Pilatos era um governador romano, estava ali cuidando, né, da província ali de Jerusalém. Então, levado diante de Pilatos para uma sentença, Jesus não respondeu às suas acusações. E diz a partir do versículo 5, Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava-se soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem, a festa da Páscoa. Havia essa tradição, festa da Páscoa, então vamos soltar um preso, né? um criminoso, como se fosse um perdão daquele criminoso. E havia um chamado Barrabás, que, preso com muitos outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Quer dizer, Barrabás era um assassino. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Se referindo a Jesus. Porque ele, Pilatos, bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Veja, Pilatos, um romano, pecador, conseguiu detectar que tudo aquilo ali não tinha nada a ver com algum crime que Jesus teria cometido, mas sim com a inveja dos sacerdotes, dos líderes religiosos que invejavam Jesus. Por quê? Porque a multidão, o povo, estava seguindo a ele.
voltando-se para ele, se admirando da sua doutrina, buscando a ele por causa dos milagres, por causa dos ensinamentos e tudo mais. Então, os sacerdotes se sentindo ameaçados na sua posição, com a dor de cotovelo, não é? Então, armaram aquele circo para entregar Jesus a Pilatos para ser crucificados. Então, quando Pilatos perguntou: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. E pouco depois dali, Jesus estava já carregando a sua cruz, caminho ao Calvário. Tudo isso aconteceu na sexta-feira de manhã, na sexta-feira santa. Então nós vemos que a inveja, ela teve um papel a cumprir na crucificação do Senhor Jesus. Até isso ele foi alvo, né? Até isso Jesus sofreu. Ele sofreu inveja. Pois é, dos religiosos que odiavam o sucesso que ele estava tendo ali entre o povo de Israel. Então, qual é a lição para todos nós? Esse sentimento é tão humano quanto a carne e o osso que nós temos no nosso corpo. O que fazer com o sentimento de inveja? Você sabe que se você não tiver ninguém com quem se comparar ou para quem olhar, a inveja não vai agir em você. Nós podemos afirmar que uma pessoa que vive sozinha, numa ilha, sozinha, só ela não tem inveja. Por quê? Porque não tem ninguém ali. Mas se chegar alguém na ilha e montar do outro lado da ilha uma outra cabana, aí você pode ter certeza. Aí já há razões para inveja. Quem ele pensa que é, que chega aqui na minha ilha e que vai montar uma cabana melhor do que a minha? Não é? Aí começam as comparações. Então, sem comparação, não há inveja. E isso já dá para nós o antídoto para matar no nascedouro todo e qualquer sentimento de inveja. Então, preste atenção, porque eu não estou falando agora com você que é invejado. Não há nada que você possa fazer nesta vida que vai evitar você de ser invejado. Nada. Se Jesus não pôde evitar inveja, quem sou eu, quem é você que vai evitar? Não é? Então, esqueça tentar evitar que os outros invejem você. O que você tem que ter foco é, se você está alinhado com Deus, aliançado com Deus, então inveja não vai atingir você. Inveja não vai te derrotar. Você vai sofrer inveja, mas ela não vai te derrotar. Então Jesus foi crucificado por inveja. Ele sofreu a inveja, mas a inveja não o derrotou. Então, tenha isso em mente. Se você é conectado com Deus, você é filho de Deus, você é filho de Abraão, né, na fé, pela fé, então quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. O mal que desejarem e fizerem contra você vai voltar contra essa pessoa. Então, isso aí que você tem que ter em mente. Agora, eu não estou falando com quem é vítima de inveja. Eu estou falando com o invejoso que há dentro de cada um de nós. Se você quiser se ver livre dessa maldição da inveja que parte de você para outras pessoas, porque é uma maldição, então você tem que tomar uma decisão na sua vida de não viver a sua vida olhando para os outros. Decida que você não vai ficar comparando-se a ninguém, sentindo-se mal pelo sucesso alheio. Mas ao invés de você sentir mal ou inferior, dor de cotovelo porque alguém está tendo sucesso, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a seguinte pergunta: há algo que eu posso aprender desta pessoa? Há algo que eu possa aprender? Se eu puder aprender, se ela está fazendo melhor do que eu
e eu posso aprender com ela, então deixa eu ser humilde e aprender. Não para fazer, para copiá-la, não porque eu quero competir com ela, mas porque tem algo que eu posso aprender para a minha vida. Então eu vou usar o sucesso alheio para aprender para a minha própria vida. Mas eu não vou ficar obcecado pelo sucesso alheio. O que é que eu tenho que fazer? O que a palavra de Deus nos ensina a fazer? A palavra nos ensina a olhar para nós mesmos. Cada um tem que olhar para si. Cada um cuide da sua própria vida. Cada um tira o cisco do seu olho. Não é? Aliás, a trave do seu olho. Esquece o cisco do olho do irmão. Então você tem que olhar para você. Olhe para você. Não fique se comparando. Você, mulher, não fique comparando o seu marido com o marido da outra. E você, a sua mulher com a mulher do outro. O seu emprego com o emprego do outro. O seu salário com o salário do outro. A sua empresa com a empresa A, B ou C. Você não fica comparando, se comparando. Por que o outro recebeu e eu não recebi? Jesus tem uma parábola, os trabalhadores na vinha, ele fala essa história, ele conta essa história dos invejosos, os trabalhadores invejosos que ficaram olhando o salário do outro. Ele trabalhou menos do que eu e ganhou igual. E a moral dessa parábola é, eu não tratei esse salário com você, por que você está incomodado que o outro recebeu igual você e trabalhou menos? O que tem a ver com você? Isso não é da tua conta. Isso, a palavra de Deus, Jesus deixou essa lição muito clara na Bíblia, não é da tua conta, olha para a tua vida. Você aceitou esse salário, trabalha por esse salário. Se você quiser melhorar o salário, então você foca no seu trabalho e no seu relacionamento comigo, esquece o outro. Então, o foco em nós mesmos, como nós podemos ser melhores, esse é o antídoto para o sentimento de inveja. E somado a isso, eu daria uma dica bônus, é a gratidão. É você ser grato pelo que você é, ser grato pelo que você tem, ainda que não seja ideal, você não ficar olhando o que você não tem, mas ser grato pelo que tem. E quando ouvir o sucesso, sobre o sucesso alheio, também seja grato. Graças a Deus, fico feliz por essa pessoa. Se eu estivesse no lugar dela, eu estaria feliz, então eu sinto feliz por ela. Graças a Deus. Quando você tem gratidão, a gratidão é fatal para a inveja. Não tenha dúvida. A gratidão é fatal. Tanto gratidão para a sua própria vida, quanto a gratidão pelo sucesso alheio. Isso é fatal. Você pode não ter esse sentimento naturalmente em você, mas você pode cultivá-lo. Então aprenda isso e nunca mais carregue esse veneno da inveja na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.